bem-vindo ao canal Escrituras Expostas, pois aqui estarei postando conteúdos bíblicos que possam enriquecer ainda mais o seu conhecimento em Cristo Jesus. Se você gostar dos vídeos que estão sendo publicados neste canal, por favor, curta e se inscreva neste canal, porque isso irá me ajudar muito. Então, o tema de hoje vai ser sobre deserto. Inutilidade ou oportunidade? Tá aí a pergunta. Mas o que é deserto? Segundo a Bíblia Sagrada, deserto ele pode se apresentar como um vento, como uma tempestade, como um vale. Para resumir, o deserto é um momento difícil que acontece no homem ou mulher de Deus que acaba o frustrando, trazendo dúvidas e desesperança, mas que no fim traz capacitação de Deus. Isso o fortalece espiritualmente. Bom, Moisés, por exemplo, passou 40 anos no deserto com o povo de Israel, pois o deserto não tem nada do que se aproveitar. Até para beber não tinha água, até para se alimentar não tinha comida, ou até mesmo para plantar não tinha nada, a terra era estéril. Então o Senhor no deserto se manifestou de uma forma tão milagrosa que fez água sair da rocha, maná cair do céu e durante o dia estabeleceu colunas de nuvem para que o povo não fossem atingidos pela quentura daquele lugar, pois a nuvem lhe proporcionava sombra. Até mesmo durante a noite, onde o frio assolava o povo, Deus estabeleceu colunas de fogo para aquecer. Então, Deus ainda cuidava do seu povo mesmo no deserto. Em Ezequiel, por exemplo, um grande profeta de Deus, ele, no capítulo 37, ele tem uma visão do vale de ossos secos, mas Ezequiel, apesar de ter uma visão, ele também estava vivendo um momento difícil, um momento de deserto, pois a Babilônia tinha feito com que o povo de Israel fosse para o exílio. Tanto é que o nome de Ezequiel significa Deus fortalece. Então, no meio daquele período desastroso para o povo de Israel, Deus estava fortalecendo o seu povo. Em Daniel passa, por exemplo, um dia na cova dos leões. E na cova dos leões, onde os próprios leões não tinham ainda se alimentado. Então o Senhor, Deus, enviou o anjo para fechar a boca dos leões para que não comessem Daniel. Claro que isso acontece de maneira variada o deserto na nossa vida. Nenhum caso vai ser semelhante a outro. Perceba que do deserto de Moisés até o deserto de Daniel, nenhum deserto foi igual. Na vida de Jó, por exemplo, um grande homem de Deus, passou quase um ano, estudiosos afirmam, que Jó passou quase um ano na sua provação, onde o diabo tentava de várias formas a turbar a sua fé, a fazer o desistir. Então, há quanto tempo, talvez você se pergunte, o deserto ele fica na nossa vida? Bom, assim também como ele pode acontecer de várias formas e de muitas maneiras, ele também pode ser determinado no tempo de várias formas e de várias maneiras. Por exemplo, Moisés passou 40 anos, Daniel um dia, Jó quase um ano e Sedraque, Mesaque e Abednego passou também algumas horas ou alguns minutos, por assim dizer, pois ele foi jogado na fornalha aquecida 7 vezes mais, onde o próprio livro de Daniel afirma que os soldados apenas encostaram na fornalha e morreram por ela. E o Senhor Deus foi o quarto nome daquela fornalha para livrar
Cedraque, Mesaque e Abednego. Bom, em contrapartida, vamos também para o Novo Testamento, onde os discípulos estão no barco com Jesus para atravessar para o outro lado. No capítulo 8 de Mateus, afirma isso. E uma tempestade se apresenta e as ondas do mar começam a inundar o barco, então fazendo os discípulos ficar no desespero e com medo de o barco afundar. E o Senhor Jesus se levanta e repreende o mar e repreende o vento. Ninguém gosta de passar pelo deserto, isso é fato. Ninguém gosta de ficar na dúvida, sentir medo, sentir solidão, sentir angústia, sentir tristeza, uma série de emoções juntas que turbulam a nossa mente. Ninguém gosta, de fato. Nenhum de nós gosta de passar por um momento de sofrimento. Recusamos a aceitar isto. Mas João Batista, um grande profeta de Deus, ele foi de encontro a este pensamento. Na visão dele, o deserto não era inutilidade. O deserto para ele era uma oportunidade de pregar a palavra de Deus. Um momento oportuno e não um momento trágico. É tanto que ele é considerado como um pregador do deserto. Ele mesmo diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Ou seja, eu sou a voz de alguém. Então é no deserto que a palavra de Deus descia sobre João Batista. Isso os textos bíblicos nos mostram. Imagine aí que o povo de Israel esteja trabalhando em suas casas, em suas sinagogas, ou então até mesmo no templo de Salomão. Após ouvir que um homem pregava no deserto, o povo começou a se deslocar para ouvir este tal homem que pregava a palavra de Deus. Imagine aí, uma multidão se deslocou para o deserto, ou seja, deixou tudo o que fazia em Israel para ir para o deserto, ouvir a palavra de Deus. João Batista não viu os milagres que Moisés viu perante Deus, mas teve muitas almas convertidas ao Evangelho. Então, o povo creu e até mesmo foram batizados por João Batista. O ponto de vista de João Batista é bem diferente aos demais. João Batista via com um momento esperançoso, pois é no deserto que podemos pregar a esperança, podemos pregar o Evangelho, podemos falar sobre as boas novas do reino dos céus, pois até no deserto uma árvore pode crescer, florescer e ainda dar frutos. Claro, isso nos cabe ao nosso ponto de vista. Se você gostou do vídeo aqui, se inscreva neste canal e até a próxima, se Deus o